Campinas está em terceiro lugar em ranking de empreendedorismo e veja ainda nesta edição. Saiba os destaques das reuniões da Comissão da Mulher e do Meio Ambiente. Veja algumas emendas solicitadas na Lei Orçamentária de 2017. No quadro Tema é, o seguro do carro está mais caro. Entenda o porquê. O Câmara Notícia está no ar. Olá, a gente começa esta edição com uma boa notícia para quem quer abrir um negócio aqui em Campinas. Uma pesquisa aponta que a cidade é a terceira para empreender. A avaliação foi feita em 32 municípios. O estudo feito pela Endeavor, Organização de Fomento ao Empreendedorismo, engloba 60 indicadores que analisa a capacidade dos municípios em criar condições propícias para o desenvolvimento de empresas de alto crescimento no país. Campinas ficou em terceiro lugar na posição geral entre as cidades avaliadas com índice de 7,3, ficando atrás apenas da capital paulista e de Florianópolis, em Santa Catarina. A coordenação da Rede Global de Empreendedorismo em Campinas comemora. Um índice que avalia diversas cidades, as principais cidades brasileiras, e já na segunda edição, que contou com a participação de Campinas, a gente realmente conseguiu evoluir para a terceira colocação. Realmente é uma conquista muito grande. E, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, né, não só dos entes públicos, né, mas também de toda a sociedade civil, né, no sentido da gente procurar melhorar cada vez mais, porque é um índice que avalia diversos pilares e a gente sabe que ainda tem muito espaço para a gente poder melhorar o nosso ecossistema empreendedor. Entre os indicadores que levaram Campinas de quinta para a terceira posição entre as melhores cidades para se empreender está o ambiente regulatório. É aí que entra a legislação que desburocratizou o processo para aberturas de empresas no município. Esse processo é mencionado como resultado dos esforços de várias secretarias municipais. Nós tivemos uma série de conquistas no ambiente regulatório, o Via Rápida Empresa, a aprovação responsável imediata, o programa de regularização de empresas, e isso foi levado em conta pela Endeavor na constituição do índice desse ano. Para a gente conseguir melhorar o ambiente institucional para as empresas poderem empreender, nós contamos muito com a Secretaria de Urbanismo, que na verdade é a gestora desses projetos nesse momento, que viraram uma operação, e com a Secretaria de Finanças para a concessão dos incentivos fiscais. Entre as ações, a liberação rápida do alvará é um ponto de destaque com mais de 2.000 pedidos por ano. Desses 2.000 e 2.500, nós fazíamos em média em 107 dias. A mediana era de 107 dias. Quando entramos com esse programa Juntos, que é um desenvolvimento gerencial através de uma empresa da Comunitas, né, que veio nos auxiliar nesse desenvolvimento gerencial e de melhora de performance, nós pusemos uma meta de 35 dias. De outubro de isso começou em janeiro de 2015. Em outubro de 2015, nós já havíamos atendido a meta abaixo de 35 dias e até o setembro desse ano nós não estouramos a meta. Apesar da conquista, os setores falam em avanços para a melhora desse índice. Eu acho que nós temos que melhorar agora no atendimento, temos que melhorar na desburocratização, efetivamente, né? Num grau de confiança maior ao empresário, na remodelação de novas legislações, e a nossa legislação vai ficar muito mais equânime, mais dinâmica e mais adequada. E agir fortemente naqueles que descumpram, ou seja, ter uma fiscalização mais efetiva. A gente precisa fazer com que essa ideia de empreender seja cada vez mais vista de uma forma positiva, né, um impacto positivo que isso tem na geração de valor para a sociedade, seja através de empregos, né, de contribuição de impostos, né, em todo um efeito positivo que isso tem, e também a cultura empreendedora no sentido do próprio potencial empreendedor da população. O grande desafio é fazer com que o dinheiro que está disponível chegue até o empreendedor, para que ele tenha cada vez mais capital disponível para poder desenvolver o seu negócio, desde o estágio inicial, né, como a gente chama de capital semente, que é aquele primeiro investimento que faz muitas vezes uma ideia sair do papel e ir para a realidade, até um capital mais acessível, um dinheiro mais barato, para que esse negócio ele possa se desenvolver ao longo do tempo. E nesta semana, a Comissão da Mulher se reuniu no plenarinho para discutir o empoderamento feminino. Veja na reportagem.
Foi no plenarinho da Câmara que a Comissão da Mulher se encontrou para a 9ª reunião. Dessa vez o tema, a mulher como incentivadora de novas políticas. A vereadora Neuza do São João, que é a presidente da comissão, comentou. Se as mulheres soubessem que o poder que elas exercem, que ela tem, não precisa ser feminista para defender você, a mulher, o próximo. Para a reunião foi convidado um psicólogo que debateu o tema. Durante a palestra, ele reforçou. A mulher brasileira ela não precisa tirar a roupa para ser sucesso. Ela é sucesso na arte, na literatura, ela é sucesso na medicina, ela é sucesso em todas as profissões onde ela não precisa tirar a roupa. Ela é aplaudida pela excelência dela, não porque ela mostrou as pernas. Então, isso a gente coloca, porque nós não podemos vender essa imagem da mulher sensualizada. A vereadora Neuza do São João, na entrevista do intervalo regimental da última sessão, falou sobre a reunião da comissão e apontou a importância da mulher para a sociedade. A mulher é uma joia rara e ela tem que ser valorizada e se valorizar. Ela tem que saber o quanto ela é valiosa para todos, para tudo. Ela é uma escolhida de Deus, que ela foi escolhida para gerar um filho. Então não é por acaso que a mulher está aqui. Então ela tem que se valorizar e saber que em meio, política, sociedade, trabalho, ela tem que estar a linha de frente sim, porque ela é super valiosa. Atualizar a população sobre ações ambientais aplicadas pelo Executivo por meio da Secretaria do Verde e de como elas impactam nos indicadores. Esses foram os 2 assuntos abordados na reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara. A convite do vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Andréa Struckel, supervisora da mesma pasta, e Carlos Alexandre Silva, presidente do Conselho de Meio Ambiente Municipal, explanaram sobre o que Campinas já conquistou e o que ainda falta para que a cidade se torne cada vez mais uma cidade que cuida do meio ambiente. Eu acho que a Comissão de Meio Ambiente cumpre um papel importante hoje, que foi convidar o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, para prestar contas para a comissão, para a Câmara e para a cidade das ações, do trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo. E foi possível ver a quantidade de ações, a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, e a partir deles a gente pode projetar o resultado, o impacto positivo que isso vai trazer para a vida de todo cidadão campineiro, e mais do que isso, também a contribuição para a região, já que o meio ambiente ele não tem limites apenas das divisas das cidades. A estrutura tem sido implantada para que a cidade se torne um município sustentável. Falta bastante coisa ainda, mas o trabalho é cotidiano. Nós que somos fiscalizadores do Executivo nessa ação de fiscalização, tem também essa atividade de cobrar satisfação e a prestação de contas. A Comissão de Meio Ambiente esteve presente em todos esses momentos, inclusive durante a crise hídrica, acompanhando o que precisava ser feito com a Secretaria, com a Sanasa. Então, a Câmara tem feito o seu papel de legislar, de fiscalizar e, obviamente, de criar esse momento para que a Prefeitura possa prestar conta dos trabalhos, e dar uma satisfação para a sociedade. Acho que foi o seu objetivo dessa reunião de hoje. O gestor público ele tem que estar a todo momento prestando contas, dizendo qual o resultado do seu trabalho, quais são as novas metas, quais são os indicadores que demonstram os avanços. Isso é um papel do gestor público, uma obrigação do gestor público. A lei orçamentária do ano que vem já foi aprovada em primeira discussão, mas entre a votação da legalidade e do mérito, os vereadores podem apresentar emendas. O parlamentar Carmo Luiz protocolou 32 emendas ao orçamento. Conheça algumas propostas. O vereador explicou que essas emendas são principalmente para atender algumas necessidades das pessoas que moram na região sul de Campinas. As emendas parlamentares, na verdade, é um instrumento que eu venho usando desde o primeiro ano de mandato e tem como objetivo buscar verbas, buscar meios para atendermos uma região carente, uma parte da região carente da cidade de Campinas. Campinas é uma das cidades, a maior cidade da região metropolitana, e nós temos uma região específica, que é a região sul de Campinas, em que nós temos uma carência anormal. Nós temos um déficit na área de educação
de 0 a 5 anos, no ensino médio, no ensino fundamental, de 4.000 vagas. Nós temos, a maioria, são quase 80% daquela região sem asfalto. Apesar da crise financeira que o país vive, o vereador quer mais investimentos para a área da educação. O maior problema que nós enxergamos e pedimos e apelamos aos vereadores, ao governo, que nós possamos, de uma vez por todas, conseguir fazer com que tenha uma área para a construção de um núcleo da Esperança, uma escola estadual, que é a obrigação do governo, e nós já estamos trabalhando, fazendo gestão nesse sentido, uma escola que é uma contrapartida do Aeroporto Internacional de Viracopos e também uma FATEC, que também é um compromisso deste governo. Nós entendemos a situação financeira do país, do estado e do município, só que nós temos demandas represadas de 4 décadas. Então, contudo, nós termos aí uma crise financeira, é necessário que nós observemos, olhamos, coloquemos uma lupa na região sul da cidade de Campinas, tendo em vista o grande desequilíbrio social, e quando nós tratamos de educação, nós tratamos de graves desequilíbrios sociais na vida de um cidadão que serão irrecuperáveis, não será mais possível a recuperação. E a seguir, no quadro Tema É, você vai saber por que o preço do seguro do carro subiu aqui na cidade. A gente volta já. Olha só, você que tem um veículo já deve ter percebido que o valor do seguro aumentou aqui na cidade. Entenda o motivo no quadro O Tema É de hoje. Quem tem carro e mora em Campinas percebeu que o seguro aumentou um pouco, mas não em todas as regiões. Roubos, alagamentos, quedas de árvores, acidentes, vários fatores alteram o valor do seguro. No Tema É de hoje a gente vai falar sobre o aumento no valor dos seguros. Eu vim até ao Sincor, a Regional de Campinas, conversar com o diretor regional, o Eloy. Eloy, muito obrigado por me receber aqui. Eloy, o que é incluído no cálculo do seguro de um carro? Além do modelo específico, além dos nomes, a qualificação do segurado, vai o CEP, a utilização do veículo, para que ele utiliza o veículo, e também alguns detalhes como quilometragem que ele roda, se o carro tem garagem ou não no trabalho ou em casa, se ele estuda ou se vai para a faculdade com seu veículo ou não, se ele trabalha com vendas, tipo, normalmente o carro é instrumento de trabalho, também tem variação na formatação do preço. E o que mais pesa nesse cálculo? A utilização do veículo é um dos itens que mais pesa. Evidentemente que tem algumas particularidades, como o CEP, por exemplo, hoje, da onde ele reside, também pesa hoje. Mas um dos itens que mais pesa é a utilização do veículo, principalmente quando é menor de 25 anos. Porque esse veículo, além dele ser utilizado às vezes para trabalho, ele é usado para ir para a faculdade e depois ainda as baladas. Então o risco desse veículo ele é maior e bem maior do que aquele cidadão que sai de casa para o trabalho, lá no trabalho ele tem garagem, então o carro fica praticamente parado o dia inteiro e à tarde ele volta e vai para casa. Então chega na casa dele, ele guarda o carro em garagem, né? Então, esse carro tem um custo bem menor do que esse outro veículo que fica em exposição bem mais tempo. Qual foi o aumento médio esse ano? Eu acredito que ele está por volta aí de 6% a 8% em média. Há veículos que teve maior, como eu já disse antes, e veículos que nem teve aumento. Mas assim, na linha geral, uns 5%, 6% aconteceu. Mas tem veículos que até baixou o preço, ou permaneceu de um ano para o outro, entendeu? Aí varia muito, porque se a pessoa tivesse um veículo que ele pagou, um exemplo, R$2.000 o ano passado, de 14, de 15 para 16, e agora ele está renovando. Só que também ele está renovando e tem uma mudança de perfil, ou mudança de endereço, de CEP, por exemplo.
só aí já vai ter mudança no valor do seguro. Então, não é uma coisa que existe regra clara para que você fale, ó, subiu 10, subiu 5 ou não vai subir. Porque existem muitas mudanças que essas mudanças influenciam na hora da pessoa fazer o seguro ou da renovação do seguro. E como a pessoa pode fazer para que ela economize no valor do seguro? A gente não fala assim em economizar, porque o seguro não foi feito para como investimento. O seguro foi feito para preservar o bem que ele tem. Então, nós chamamos de seguro como um instrumento de fé. Você diz o que você quer e eu faço aquilo que você precisa, né? Então, funciona mais ou menos dentro dessa teoria. Então, normalmente as pessoas procuram fazer uma cotação, 1, 2 cotações, mas também tem que levar em consideração a qualidade do serviço que ele quer. Porque nem sempre o preço é o melhor negócio. Hoje nós temos alguns escritórios aí oferecendo seguro, que não são pessoas especializadas, não são pessoas treinadas, oferecem qualquer tipo de cobertura para ele, para o segurado. Ele pensa que está fazendo um bom negócio porque você só vai saber que você teve ou você fez um mau negócio quando houver um sinistro. Tá joia, Eloy, muito obrigado. Esse foi o Tema É de hoje, a gente se vê na próxima. É hora do Saúde e Bem-Estar e a gente vai explicar o que é o novo vírus chamado Maiaro e se Campinas deve se preocupar. Acompanhe. Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre o vírus Maiaro. A doença não é nova e já tem casos registrados na região amazônica. Os sintomas podem ser confundidos facilmente com dengue, zika e chikungunya. E quem vai explicar se existe o risco do vírus chegar em Campinas é a coordenadora de arboviroses da Prefeitura. Além disso, tem as notícias de saúde da semana, então não saia daí. A violência contra a mulher afeta a saúde e o bem-estar dela. E quando a gente fala em violência, não significa só agressão, e sim também várias ações como a moral, a patrimonial, a sexual e psicológica. Você, mulher, se sofrer algum tipo de violência como essa, denuncie no telefone 180. Já existe a lei que garante aos trabalhadores segurados do INSS o direito de se licenciar pelo tempo necessário para cuidar da própria saúde, conforme recomendação médica. Mas e quando a pessoa que precisa cuidar da saúde não é o próprio trabalhador, mas um parente dele? Nesse caso, a lei ainda não garante o direito ao afastamento, mas isso pode mudar. Recentemente foi aprovado um projeto que pode permitir esse afastamento. A matéria agora aguarda a decisão da Câmara Federal. Você sabia que o diagnóstico e a classificação internacional de doenças só poderão constar no atestado se o paciente autorizar? Essa divulgação é um direito seu e está prevista na Resolução do Conselho Federal de Medicina 1819 de 2007. Você já ouviu falar da doença Maiaro? Ela é muito parecida com a dengue, zika e chikungunya. Nós conversamos com a coordenadora do programa de arboviroses de Campinas, que explicou sobre esse vírus. Na verdade, o Maiaro também é um arbovírus. O que é um arbovírus? É um vírus transmitido por artrópodes, como os mosquitos. Não tem ainda comprovação de uma transmissão pelo Aedes aegypti. Existe até laboratorialmente, mas na natureza ainda não foi comprovado. De acordo com a coordenadora, o vírus já circula no Brasil. Houve uma circulação de Maiaro na região amazônica. O Maiaro ele é muito parecido, na verdade. Ele pode se confundir com dengue, com chikungunya. Os sintomas são bem parecidos com o da dengue e chikungunya. O que acontece? Dá febre, dá dor no corpo, dor de cabeça e dá um pouco de dor articular, né? Que é a característica principal do chikungunya. Então pode se confundir com dengue, pode se confundir com chikungunya. Quando perguntamos se o vírus pode matar, ela responde: olha, não tem relatos de morte, parece ser um vírus mais brando. Porém, quando ele ainda não está disseminado, a gente não tem conhecimento. O chikungunya até muito pouco tempo atrás dizia-se que ele só dava dor articular. E hoje todos os pesquisadores, estudiosos, médicos estão vendo que no Nordeste o chikungunya está matando bastante. E sobre a doença chegar em Campinas, ela tranquilizou.
O maiaro hoje ele é uma preocupação muito menor do que a gente pensar em dengue, zika e chikungunya. É uma coisa mais de uma hipótese científica de pesquisadores do que uma realidade hoje para Campinas. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Câmara Notícia. A gente se vê.